Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Miki, de História, e para a aula de hoje, a professora fez uma aula vídeo para vocês sobre os persas, a civilização pérsia. Bom, a gente continua aí na nossa Idade Antiga, né, analisando as principais características dessas grandes civilizações que pertenceram a esse período histórico. E para a aula de hoje, então, a gente vai olhar um pouquinho sobre os persas, né, essa importante civilização que também vai estar situado ali próximo à antiga Mesopotâmia. A gente começa aqui olhando a sua localização. Ela está ao leste da Mesopotâmia, tá? A civilização persa não foi um povo mesopotâmico. Ela está situada ao leste, né? E próxima à região da Mesopotâmia, tanto que os persas vão acabar dominando os povos mesopotâmicos no decorrer da sua história. É onde hoje fica o país do Irã, tá? Se a Mesopotâmia fica onde está o país do Iraque, o persa, né, a civilização pérsia, a antiga Pérsia, estava onde hoje é o atual Irã. Geografia, naquela época, né, estamos falando da sua geografia, era de poucos solos férteis, né, então a procura da riqueza, o estímulo à economia desse império, dos governos, acabou sendo estimulado para viagens, para comércio e para domínio de outros povos também, porque o seu solo era empobrecido, então a agricultura vai ser uma agricultura mínima também, bem parecida com os fenícios, né, estimulando aí os persas a estarem procurando outras formas de riqueza. Bom, o Planalto do Irã, né, atual país do Irã, região montanhosa, deserta, está situada a leste do Crescente Fértil, né, que é a região da Mesopotâmia, entre a Mesopotâmia e a Índia. Então fica ali nessa região onde estava situado a antiga civilização persa. Se vocês verem, Pérsia está bem ao sul aqui do mapa, esse verde mais escuro é o início da civilização pérsia, e ela vai ficar entre a Índia, né, do lado direito, e lá do lado esquerdo, mais para cima, né, a antiga região da Mesopotâmia. Então, ela vai ficar entre essas duas regiões, leste da Mesopotâmia, entre Índia e entre essa região da Mesopotâmia. Esse aqui é o país do Irã, capital Teherã, onde a gente está vendo bem aí no meio. Então, ele fica nessa região montanhosa, um solo empobrecido para uma prática de agricultura rica, e a nível global, o país do Irã, onde ele está situado, para vocês se localizarem melhor. Então, essa é a localização do Irã, onde foi fundado, né, onde teve aí início a história da civilização persa. Trajetória, né, os eventos, os monarcas que fizeram parte dessa civilização. Inicialmente, antes de ser um império, eram duas regiões com dois reinos, né, o reino Medos e o reino Persas, e aí vai ocorrer uma unificação territorial sob o controle do rei Ciro. O rei Ciro era do persa, né, era dos persas, ele acaba aí fazendo essa unificação territorial e inaugurando o Império Medo-Persa ou Império Persa conhecido. Isso mais ou menos em 550 a.C., tá? O governo Ciro foi um dos governos mais importantes, durou cerca de 25 anos, e ele acabou promovendo uma expansão territorial. Foi a partir dele que o Império Persa se transformou no Império e começou então o seu processo de desenvolvimento e dominação sobre outros povos. Ele conquistou um vasto território, né? Alcançando regiões aí, Lídia, Fenícia, né? Os fenícios passaram a ser província dos persas, a Síria, a Palestina, a região onde se desenvolveu aqueles povos, os cananeus, filisteus, né, com quem os hebreus lutaram, eles acabaram todos se rendendo ao Império Persa. E a própria cidade da Babilônia, né, que nessa época era do Segundo Império Babilônico, também acabou sofrendo uma invasão dos persas, e os persas aí acabaram dominando toda essa região, construindo um poderoso império, principalmente em extensão territorial. Seus principais monarcas: Ciro, que foi o primeiro, depois Dário, Cambises e Xerxes. Tá? Teve alguns reis intermediários, mas esses são os mais conhecidos, os principais. E aí, quando a gente fala Império Persa, a gente está falando um império de expansão territorial, né? Ele vai ter uma engenharia militar muito forte, vai ter um objetivo militar de conquistar outros povos, né? Arrecadação de imposto, dominando outros povos, minérios, enfim. Então, expansão territorial tem tudo a ver com o Império Persa. Toda essa parte aqui em roxinho que vocês estão vendo, né, esse lilás, pertenceu ao Império Persa. Eles chegaram, inclusive, a dominar os egípcios.
tá? Então eles realmente fizeram aí um poderoso império, tá? Toda essa parte em branca nesse mapa aqui pertenceu ao Império Persa, e aí você vai ver todas as cidades, os povos mesopotâmicos, os egípcios, os fenícios, os hebreus, fazendo parte aí desse poderoso império. A Pérsia aqui, né, em amarelo ao sul, onde iniciou, e toda essa parte marrom, verde e a parte lídia, lá ao norte, pertenceu ao poderoso Império Persa, a cada momento histórico conquistando novos povos e novos territórios. A principal guerra, a principal batalha, foi uma batalha travada entre os persas contra os gregos. Né? Um dos principais objetivos do Império Persa era dominar e era conquistar os territórios gregos. A Grécia já existiam povos gregos, as cidades gregas estavam florescendo, tá? Elas já estavam adquirindo muita riqueza, muito domínio lá na região da Europa agora, né, numa outra região dos gregos, e aí vai ter uma grande batalha, né, a batalha dos gregos versus os persas com essa intenção de dominar os territórios e as cidades gregas. Então, é conhecida na história como guerras pérsicas. Há guerras entre os gregos de um lado e os persas do outro, né? Também é conhecido como guerras médicas, guerras grego-pérsicas, ou guerras persas, ou guerras medas também, fazendo referência à cultura dos persas. Então, de um lado persas e do outro lado os gregos, né, com as suas cidades gregas, tentando impedir a entrada dos persas em seus territórios. Essa guerra ocorre no Mediterrâneo Oriental, né, na parte do Mar Mediterrâneo, na parte oriente, próximo aos gregos, né, a atual Turquia. O objetivo era avançar sobre o território grego, né, e os gregos era não permitir a entrada dos persas nos seus territórios. É uma guerra também cultural, né, uma guerra assim de confrontos culturais, religiosos. Estamos falando aí das principais potências militares da época. Durou cerca de 40, 50 anos essas batalhas. E aqui nós temos as fases dessa importante guerra, né? Houve várias batalhas, né? Houveram várias batalhas entre os gregos e os persas, e as principais batalhas: Batalha de Maratona, Batalha de Termópilas, Batalha de Salamina e Batalha de Plateia. Tá? Essas são aí as 4 principais batalhas dessa guerra pérsica. A Batalha de Maratona, quem venceu foram os gregos. A Batalha de Termópilas, quem venceu foram os persas. E a Batalha de Salamina e a Batalha de Plateia também foram os gregos. Então, dessas 4 batalhas que estão aí, apenas a Batalha de Termópilas os persas venceram, tá? Tá escrito persas aí na Batalha de Maratona, mas é apenas para falar que os persas iniciaram essa batalha. Quem venceu 3 batalhas foram os gregos, e os persas só venceram a Batalha de Termópilas. Essa Batalha de Termópilas nem é considerada uma batalha. Os historiadores chamam ela de traição histórica, né, porque ela foi mais uma emboscada que os persas tramaram aí contra os gregos, e eles acabaram vencendo, então, essa Batalha de Termópilas. Para quem assistiu o filme Os 300, o primeiro, né, vai acompanhar aí um pouco a trajetória dessa Batalha de Termópilas. Então, essas são algumas entradas, né, invasões persas no território grego, nessa tentativa de ocupar as cidades gregas. Né? Inicialmente, eles entram pelo território, né, avançando aí sobre algumas cidades gregas. É claro que várias cidades gregas foram dominadas pelos persas, né? Você tem aí um período de expansão. Essas são as embarcações utilizadas, né? Os persas utilizaram muitas embarcações fenícias, né, que eram grandes navegadores também, para ir fazer aí frente a essas batalhas contra os gregos. Bom, essas estão aí, né, os locais dessas principais batalhas entre os gregos e os persas. E quem acabou vencendo mesmo foram os gregos, né? Essa guerra pérsica, onde os persas acreditavam na vitória persa, acabou não funcionando, e aí acabou permitindo uma vitória grega, e aí o início do processo de declínio da civilização persa. Bom, quando falamos em política, né? Quando falamos em política da civilização persa, estamos falando de um grande território em extensão. Os povos dominados tinham suas culturas respeitadas, né? Principalmente a questão religiosa, e eles se transformavam em províncias, tendo aí que acatar algumas ordens do Império Persa, né? Pagamento de tributos e servir no exército. Então, esse império era formado por diversas cidades, diversas províncias, né? Cada localidade, cada província, já que o imperador não poderia estar em toda a extensão do seu império, ele aí acabava recrutando, né, os seus oficiais, nomeando seus funcionários reais, né, chamados de sátrapa.
O sátrapa era o governador de uma satrápia. Satrápia é o local, é a região, e o sátrapa é o governador da região. Além disso, nós teremos funcionários exclusivos do rei, que eram conhecidos como olhos e ouvidos do rei. Eles estavam aí para evitar possíveis golpes, né, possíveis artimanhas contra os interesses reais. A religião da civilização pérsia, né? Ela inicia com o masdeísmo, é uma visão de dualidade. Né? Eles acreditavam que o universo existiriam duas forças, uma força do bem e uma força do mal. A força do bem era conhecida como Ahura Mazda ou Ahura Mazda, né? Pode ser falado dessas duas formas, ou Arimã, representando o mal. E aí não havia uma necessidade de templo, né? Cabiam aos homens, aos fiéis, né, aos seguidores dessa religião, promover atitudes boas ou más para ajudar o seu Deus aí. Esses ensinamentos, né, desse masdeísmo, ele foi compilado por um profeta da época chamado de Zoroastro ou Zaratustra, e aí inaugura aí uma nova religião, né, junto com o masdeísmo, junto com os ensinamentos desse profeta, intitulada de Zoroastrismo. Até hoje muitas pessoas praticam o masdeísmo, né, ou o zoroastrismo, mas a maioria hoje no Irã, que é a antiga Pérsia, é da religião islâmica, tá? Mas você encontra muito mais deísmo em países próximos ali, principalmente na Índia. Esse aqui que vocês estão vendo, né, essa figura, é o deus Mitra. Ele seria filho de Ahura Mazda, seria filho do Sol, né, onde estaria aí iluminando a humanidade. Bom, então, saindo da expansão territorial, saindo da política, da religião, vamos para a economia. A economia, né, é uma agricultura mínima, vamos lembrar que é uma região montanhosa, né, de difícil prática de agricultura, mas vai ter também comércio, artesanato, mineração, impostos, a construção de estradas reais para facilitar o comércio, para facilitar a comunicação, né, essas estradas reais aí fundadas pelos imperadores, né, cada imperador formando as suas estradas, tudo aí para facilitar. Uma outra invenção muito importante foi a invenção da moeda, né, chamada Darico. Quem fundou essa moeda, quem inaugurou, né, quem permitiu a circulação dessa moeda como troca de mercadorias foi o imperador Dário, né? E aí você tem a formação dessas moedas na circulação do comércio para facilitar toda a transação comercial. Fim do Império Persa, né? O Império Persa ele acaba com a Guerra Pérsica lá com os gregos, né? Quando eles perdem as batalhas, a última batalha de Plateia, eles começam um processo de recuar o seu império e é um início de declínio, então. É o início desse declínio desse poderoso Império Persa. Lá em 330, né, a batalha contra os gregos acaba em 450 a.C. Lembra que a gente está retrocedendo períodos históricos, né, até a nossa era cristã. Em 330 a.C., né, quase uns 100 anos depois deles perderem para os gregos, o Império Persa foi conquistado por um outro império, né, o Império de Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, que é o Império da Macedônia, né, o Império Macedônico, que vai dominar novamente os povos mesopotâmicos, os hebreus, os próprios gregos, né, serão dominados pelo Império de Alexandre o Grande, inclusive os persas e também os egípcios. Então estamos falando aí de um período da antiguidade onde vários impérios vão surgindo, um dominando o outro a cada momento e a cada período histórico. A civilização persa é uma civilização muito rápida, né? Ela surge, ela tem um processo de expansão territorial muito intenso, muito forte, com seus principais monarcas, né, construindo estrada, fazendo comércio, dominando outros povos, né, cobrando impostos de outros povos, permitindo a religião desses povos dominados, né, é uma característica de tolerância religiosa por parte desse império, e uma tentativa de invadir os territórios gregos. Quando eles tentam invadir as cidades gregas, eles acabam perdendo, acabam em um processo de declínio do Império Persa, mais ou menos em 450 a.C., e aí finalizando lá em 330 a.C., com a invasão do Império Macedônico por Alexandre o Grande, finalizando então o Império Persa. Bom, é isso, de forma rápida, né, esclarecedora, bem didática, para vocês terem aí mais ou menos as principais características dessa importante civilização do Império Persa, que é hoje o atual Irã, é o atual país do Irã. Bom, é isso. Bons estudos, boa leitura, boas atividades e até a próxima.